JE de hoje. A reciclagem em São Paulo é tema na reportagem da semana. E na entrevista, vamos conversar sobre saúde alimentar com o engenheiro agrônomo Guilherme Luiz Guimarães e com o nutricionista Hernani Silveira Rosas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O fator previdenciário é uma luta que o Sindicato Unido, com todas as centrais, com todo o movimento sindical brasileiro, está lutando para que isso termine. Na verdade, com esse fator previdenciário, prejudica muito aqueles que começaram a trabalhar cedo e que, quando estão para aposentar, têm uma redução de quase 50% dos seus ganhos. É importante que nós todos, unidos, sindicatos, nós, sindicatos engenheiros, todos os sindicatos do Brasil, tenhamos a consciência de que esse fator previdenciário atrapalha muito ao trabalhador brasileiro. Nós estamos numa luta ferrenha contra o fator previdenciário. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, na entrevista de hoje vamos tratar sobre a saúde alimentar, especificamente sobre os defensivos agrícolas. Estamos recebendo o engenheiro agrônomo Guilherme Luiz Guimarães, que é gerente técnico e de regulamentação federal da ANDEF, a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Engenheiro Guilherme, prazer recebê-lo aqui. Fico à disposição de vocês para qualquer comentário que seja necessário aí nesse bate-papo. Ok. Primeiramente, vamos explicar para o pessoal de casa o que é a ANDEF. A ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, é uma entidade que congrega as grandes empresas, normalmente multinacionais, que tem pesquisa e desenvolvimento voltado à agricultura brasileira. Brasileiro, porque estamos aqui no Brasil, mas a ANDEF participa de um conglomerado de empresas que chama-se CropLife Internacional, com sede em Bruxelas, e do qual derivam várias outras entidades nos Estados Unidos, na Ásia, aqui no Brasil e na América Central também. O que são, tecnicamente falando, defensivos agrícolas? Bom, os defensivos, de certa forma, são substâncias químicas, grande maioria delas sintéticas, algumas provavelmente não, que são uma ferramenta a mais para o agricultor ter boas safras, boas produções. Na realidade, os defensivos nunca aumentam produção. Elas procuram manter, inclusive, a potencialidade genética das sementes e para que o agricultor não perca, porque, basicamente, em média, 40% das produções são perdidas através do ataque de pragas ou de doenças, ou então pela competição por plantas invasoras. Quando tratamos de pequenos agricultores, agricultura de subsistência ou familiar pequena, eu acho que perfeitamente pode-se fazer uma agricultura sem o uso dessas substâncias, porque você tem um controle total, ali as áreas são muito pequenas, você tem um controle total. Agora, para grandes áreas, ou a partir de 10 hectares mesmo, a necessidade de usar ferramentas de tecnologia cada vez mais é importante, senão aquilo que se pretende colher, nós não conseguimos. A agricultura é a única atividade que nós não conseguimos controlar, que é o tempo. E é aí que causa os grandes problemas. E por que é possível dizer que esses alimentos são seguros? Ao contrário do que principalmente a sociedade urbana pensa, essas moléculas, no total talvez aí 350 a 400 delas, são as moléculas mais bem estudadas do mundo, dentre umas 350 mil substâncias químicas que existem no mundo. E quando um governo, seja o brasileiro, o americano, o europeu, o japonês, aprova um produto, é importante salientar que esse produto foi totalmente avaliado pelas áreas agrícolas, no caso do Brasil, o Ministério da Agricultura, a parte ambiental pelo IBAMA e a área toxicológica que envolve segurança alimentar pela Anvisa no Brasil, do Ministério da Saúde. Todos, sem exceção nenhuma, todos esses produtos que estão no mercado hoje passaram pelo crivo da Anvisa.
E quando a Anvisa aprova, é que ela atesta a segurança do uso desses produtos dentro daqueles parâmetros que ali são colocados. Vou dar um exemplo simples. Você pega um copo d'água, ali está escrito os teores de sódio, potássio, manganês, etc. Por quê? São padrões. Qualquer água que esteja fora desse padrão é considerada imprópria para o uso. Mesma coisa com os alimentos. Se tiverem uso excessivo, não são recomendáveis para o mercado. Mas dentro daquilo que se aprova, é totalmente seguro. E dentro dessas padronizações, dessa fiscalização e até o cultivo, como se insere o engenheiro agrônomo nesse processo? O agrônomo tem um papel fundamental, não só nesse processo, como na agricultura brasileira. Uma coisa que é interessante, porque poucas vezes, dentro de todo esse contexto, você ouve falar da pessoa do engenheiro agrônomo. E o agrônomo é fundamental nesse aspecto porque, primeiro, ele é o profissional que melhor conhece o campo. Então a gente ouve muitas vezes muitas pessoas falando que nunca viram um campo de soja, nunca viram um canavial, dando palpites que cada vez mais desastrosos, inclusive. Então o papel do agrônomo é fundamental porque ele entende, ele conhece aquilo que está trabalhando, conhece a cultura, conhece o solo e, dentro do possível, as recomendações que partem dele são as melhores possíveis para que a agricultura seja bem feita. Nós estamos vendo aí problemas de aquecimento global, se realmente se confirmar, porque existem teorias que dizem sim, outras que dizem não, as produções poderão cair muito se houver realmente um aquecimento global. Então, novas formas de plantio ou locais onde se plantam as culturas podem ser modificados no futuro. E as plantações menores vão sofrer mais com essas mudanças climáticas? De certa forma, assim, pode-se até mudar, se realmente isso vier a acontecer, pode até mudar o mapa da distribuição geográfica de muitas culturas, no Brasil e no mundo. Isso já valoriza o papel do engenheiro agrônomo, que é quem está atento a esses assuntos. Perfeito, perfeito. Agora, fazendo um comparativo, o alimento chamado orgânico, quais as principais diferenças, se elas existem? Tem muitas pesquisas que demonstram isso, não se vê, pelo menos até o momento, não se tem um dado real que demonstre haver diferença, principalmente na parte nutricional. Existem muitos trabalhos que mostram isso. Porém, o que pode se verificar é que as plantas, por si só, elas produzem uma série de substâncias químicas, são chamadas as fitoalexinas, muitas delas muito mais tóxicas que os próprios defensivos agrícolas. Só que isso não transparece para a população. Normalmente 99,99% do que nós ingerimos são substâncias químicas feitas pelas próprias plantas, através de um metabolismo secundário, que é a mesma coisa que o nosso corpo produzir anticorpos quando se vê ameaçado por uma certa doença. Eles produzem, muitas delas são muito mais problemáticas que os próprios produtos químicos e poucas são analisadas do ponto de vista toxicológico ou ambiental. Então, quer dizer, a gente de certa forma, o que a gente come. Hoje eu acho que a população, de forma geral, come mal, e muitas vezes come esses alimentos altamente calóricos, não é? Rapidamente, não se senta para ter uma refeição digna, pelo próprio dia a dia do que se vê hoje. E essa é uma das propostas que deve ser, provavelmente, a mudança no hábito alimentar da população mundial. E aí se faz com uma mudança cultural, com educação. Com educação, porque se prevê até, no futuro, com 9 bilhões de habitantes, plantar para todo mundo é difícil. É importante também que a sociedade entenda que desde 1975 até 2012, o custo da cesta básica para o brasileiro diminuiu em 50%. Isso já é uma contribuição das grandes produções que nós temos, dos quais os defensivos são uma ferramenta essencial. Perfeito. Bom, são 2 obstáculos para nós fecharmos esse tema. Primeiro, a complexidade do assunto é bastante vasto e também, infelizmente, engenheiro Guilherme, o nosso tempo. Quero muito agradecer a sua presença aqui e deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Eu fico à disposição de vocês, porque a gente já tem um histórico de mais de 30 anos trabalhando, inclusive com a regulamentação desse país,
E o que é mais importante, nós temos muita coisa a dizer para a sociedade que a sociedade desconhece, pelo fato de termos hoje muito mais gente nas cidades e pouca gente no campo. Esse processo está se acelerando, não só aqui, como em outros lugares do mundo. Mas é importante que o pessoal saiba a importância da agricultura para o dia a dia da vida de todo mundo. Então eu fico à sua disposição, quando você precisar da gente, nós estamos aqui totalmente à vontade. Perfeito. E no próximo bloco da entrevista, o Jornal do Engenheiro continua tratando sobre saúde alimentar. Desta vez conversando com o nutricionista Hernani Silveira Rosas, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas aqui do estado de São Paulo. Ressaltando que não temos pretensão alguma de encerrarmos o assunto, mas sim subsidiar você, telespectador, com mais informações, para que possa tomar melhor as suas decisões. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco, na reportagem da semana, coleta seletiva em São Paulo. O Jornal do Engenheiro publicou qual a solução para substituir o fator previdenciário, que atualmente pode diminuir o valor da aposentadoria em até 50%. Leia a íntegra em nosso portal na internet. E o Jornal do Engenheiro, na entrevista deste programa, está tratando sobre os defensivos agrícolas e a saúde alimentar. Neste bloco estamos recebendo Hernani Silveira Rosas, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, uma entidade que é filiada à CNTU, que reúne os trabalhadores universitários regulamentados do Brasil. Tudo bem, Hernani? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Hernani, você esteve recentemente na Rio+20, onde, participando de vários debates, porque aconteceram vários, e um destes debates foi sobre os defensivos agrícolas. O que se debateu sobre este tema e qual é a opinião oficial do seu sindicato que você hoje está presidente, sobre este tema? Olha, na Rio+20 o que se falou muito foi das políticas governamentais, que hoje o governo coloca muito dinheiro, subsidia com muitos milhões as plantações de soja, como se o brasileiro realmente fosse consumir soja, e esquece, por exemplo, do agricultor que tem que produzir arroz, feijão, mandioca, batata. Para esses pequenos produtores, que é o mais importante, que coloca comida no nosso prato, esses produtores são esquecidos. E as grandes empresas que produzem soja, que só interessa ao exterior, que o brasileiro não consome soja, ele só consome óleo de soja. E, na realidade, esse alimento ele é produzido no Brasil para ser consumido em outros países. Então, em suma, a questão fundamental é uma disparidade de investimentos e também políticas públicas na área da agricultura, é isso? Eu digo que é um problema de política quando o governo ele não tem interesse em descobrir o que é importante, o que é bom para o povo brasileiro, mas o que é bom para alguns amigos e o que é bom para os governos estrangeiros. E ele aplica muito dinheiro não pensando em melhorar a saúde da população. O seu sindicato tem promovido debates sobre a questão dos alimentos orgânicos. Quais são os principais temas levantados a respeito deste tipo de alimento? O nosso sindicato ele conseguiu trazer 2 vezes um técnico do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde ele nos ajudou a orientar nutricionistas que atuam em alimentação escolar. Então, a agricultura familiar é muito importante, é extremamente importante, e o governo, alguma parcela do governo que ainda consegue atuar em benefício da população, está envolvido em trazer os pequenos agricultores para produzirem esse alimento. Porque o alimento utilizado na alimentação escolar é o alimento servido para crianças, que é uma população bastante sensível. Essa criança que, se continuar recebendo na sua escola alimentos com veneno, ela provavelmente vai se tornar um adulto doente. Então, o governo tem interesse, uma pequena parcela do governo tem interesse em colocar na alimentação escolar
este alimento da agricultura familiar e se orientar, então, essas escolas, essas comunidades, a criarem parcerias e produzirem alimentos sem veneno. E o que se fala é, você agricultor está produzindo um alimento para nós comprarmos de você, nós criarmos uma fonte de renda para você e nós servimos para o seu filho que vem estudar em nossa escola. Então ele vai ter a consciência que a saúde do filho dele está nas mãos dele. Então ele precisa produzir um alimento sem veneno. E aí então essa parceria, teoricamente, é o que a gente pode pensar no melhor fruto possível, né? Hernani, os alimentos orgânicos podem ser encontrados nas gôndolas dos supermercados, só que muitos falam que são muito mais caros. Este é um problema de fato? Isto pode ser resolvido de alguma forma? Isso é um fato real. O alimento orgânico ele é caro, por quê? Porque ele, infelizmente, não tem ainda o incentivo do governo para que aumente a produção, né? Esse técnico do Ministério do Desenvolvimento Agrário falou que o custo da produção do alimento normal, do alimento com veneno, é similar ao custo do alimento orgânico. Então, se são iguais, e o alimento orgânico tem uma vantagem estúpida, maravilhosa para a saúde, por que o governo não abraça isso e não consegue investir em criar terrenos sem venenos e orientar e ajudar esses produtores, pequenos produtores, a produzirem esses alimentos que vão para a mesa das crianças e vão para a mesa também da população em geral, que é o alimento com custo menor, né? Porque é um alimento com custo que... Por que ele é caro? Porque ele é produzido em pequena escala. E por que ele é produzido em pequena escala? Porque não tem interesse. A saúde da população não é uma coisa importante para o governo. Então, se sirva veneno com alimentos com veneno, porque vai se matar a fome. Não vai se dar um alimento para a saúde da pessoa. As pessoas hoje estão conscientes de que precisam se alimentar melhor? E, já emendo, quanto de doenças poderiam ser evitadas e principalmente mortes evitadas com uma alimentação mais saudável? Eu digo que hoje qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que olhar para sua frente, ele vai ter uma pessoa com câncer ou vai ter uma pessoa que tem um parente, um vizinho, um irmão, ele conhece alguém que está com câncer. Se olhar para o lado direito vai ser a mesma coisa, vai encontrar pessoas ou que estão doentes ou que tem no seu convívio, na sua família, pessoas com câncer. Se olhar para a direita também, nunca se viu essa doença propagada com tanta facilidade. E aí o que a gente vê, o que essas pessoas têm de comum? É o alimento, né? É o alimento, a água, né? Que o veneno é jogado na terra, vem a chuva varre, lava as plantas, mas consegue infiltrar, vai para o lençol freático e vai sair lá na frente e a gente vai estar bebendo água mineral com veneno. Ou, o que acontece? Essa chuva lava o veneno, leva para o rio, o peixe vai estar contaminado com veneno, que depois você vai consumir este peixe e vai consumir o peixe envenenado. Mas temos estudos que fizeram esse histórico? Os estudos não vão acontecer nunca porque existem interesses muito fortes que brecam as universidades governamentais. Por exemplo, assim, hoje você tem inúmeras universidades federais, todo estado tem, e às vezes o estado tem mais de uma universidade. E aí que se fala, por que a gente não conseguiria ter um estudo bastante aproximado do que se causa com o veneno? Porque não há interesse. As pesquisas só acontecem para justificar o uso do veneno. Não existe uma pesquisa divulgando assim, qual é de verdade o efeito que esse veneno acontece. Porque um agrotóxico, ele não mata a pessoa. Você comeu uma banana, você comeu um morango envenenado hoje, só se houver uma quantidade excessiva de veneno, que às vezes acontece, e você também consome uma quantidade excessiva daquele alimento envenenado. Mas se você perceber, é um processo lento, né? Que a pessoa ingere cotidianamente, a pessoa gosta muito de morango, então come o morango assim, assado, geleia, e aí vai consumindo regularmente, e este veneno vai entrando para o organismo e vai se depositando no organismo. Porque a gente tem o veneno em resíduo
E esse veneno cotidianamente, o efeito é uma bomba relógio, né, que vai acontecer. Hernani, nosso tempo infelizmente voou. Quero agradecer a sua presença aqui e deixar aberto para suas considerações finais. A minha consideração final seria tudo que acontece de bem e de ruim na população, tudo é uma decisão política. Enquanto as pessoas não tiverem consciência do que acontece, não se manifestarem cobrando dos seus prefeitos, dos seus secretários municipais, dos seus secretários estaduais, cobrando dignidade, cobrando atendimento, cobrando que se faça realmente acontecer aquilo que a Constituição Federal diz. Nós temos direito de sermos tratados como gente. É a obrigação do governo tratar a todos nós como gente. Mas ele só vai tratar se ele for obrigado. E quem obriga, quem exige, quem cobra, é o povo esclarecido. O Jornal do Engenheiro debateu nesta edição a saúde alimentar do brasileiro. Não tivemos aqui a pretensão alguma de fechar a questão, mas sim subsidiar você, telespectador, com mais informações para que possa tomar também as suas decisões. Fique conosco porque o Jornal do Engenheiro continua. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. São Paulo, a maior cidade do país, recicla apenas 1,8% de todo o lixo produzido. A Prefeitura paulistana divulgou que são recicladas 214 toneladas de resíduos sólidos, coletados diariamente. O total de lixo produzido em um único dia chega a mais de 18 mil toneladas. Hoje só tem 21 centrais e a gente precisava de mais cooperativa atuando, tendo convênio com as prefeituras e que os catadores possam prestar serviço de mais qualidade. Hoje se fala que se recicla 2%, mas não conta o que os catadores, as cooperativas que não têm convênio com a prefeitura, coleta. Se a prefeitura haver um interesse da questão política na cidade de São Paulo, de querer trabalhar com todos os grupos e implantar uma coleta seletiva por distrito, com certeza a situação melhorava. A quantidade de lixo levada para os aterros sanitários só não é maior graças ao trabalho de diversas organizações de reciclagem autônomas, que enxergam neste trabalho um compromisso social e uma boa fonte de renda. Qual a importância para São Paulo destes trabalhadores que não estão conveniados à prefeitura, mas estão trabalhando diariamente? A importância é muito grande que ele presta um serviço de utilidade pública para a cidade de São Paulo, presta um serviço de grande utilidade para a comunidade e para a sociedade. Os catadores só vêm fazer o bem, né? Porque coleta esses materiais, né? Os materiais que iam para um aterro ou vai para lixões, que seja, e aí com esse material sendo recolhido ele gera renda e trabalho para os catadores. Segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, estas cooperativas não conveniadas à Prefeitura paulistana reciclam 4 vezes mais do que é contabilizado, tendo em vista que menos de 10% dos catadores do município atuam nos centros de triagem da Prefeitura. O catador é um grande profissional, né? Ele tem que ter mais apoio do poder público e vontade política das coisas acontecer. A Prefeitura de São Paulo informou por meio de nota que a ampliação da reciclagem depende da capacidade de absorção dos resíduos recicláveis pelo mercado reciclador. Tem certos tipos de materiais que às vezes realmente não consegue a venda dos materiais, mas eu acho que quase 70% dos materiais hoje, com papelão, os plásticos, os metais, ferrosos e não ferrosos, a gente consegue colocar no mercado. Segundo a Prefeitura, 4 centrais de triagem estão em implantação no município e outras 7 áreas estão em processo de desapropriação. Neste contexto, a população precisa também fazer a sua parte. Olha, desses anos para cá,
cada dia que passa, a consciência aumenta na questão da separação dos materiais recicláveis. Para saber mais sobre este e outros temas importantes para o desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais.